Amparo com o nosso Criador que nos criou para nos afastar os moçambicanos ou os africanos para se afastar com comportamento satânico ou com pensamento satânico que aprofundaram esses satanas de cor de fogo que nos enviaram para nós vir se imitar os seus pecados para nós entrarmos nesses caminhos de perdição. As religiões, as pessoas nós têm que pensarmos que religião foi uma das testas que enviaram esses agentes para nos testar a nós que nossas ideias, que se nós curamos bem nas nossas cabeças ou não curamos bem. Porque se a pessoa não cura bem, já não tem analisação na cabeça dele, tudo que ele vai ser empurrado, manipulado, ele só segue, só parece que é como um cabrito que foi correntado no seu pescoço a ser empurrado num lugar onde que ele vai ser decorado, o seu pescoço dele. A religião cristã vai se testemunhar a dizer que Jesus Cristo nunca teve pecado. O que é Jesus? Jesus é uma palavra que foi mencionado no Evangelho de Mateus. Allah é uma palavra que foi mencionado no Evangelho dos Arabianos, que de nome vai ouvir dizendo que Muhammad não sabia escrever nem ler, mas o Alcorão quem foi revelado é Mohamed. Então quem escreveu não se colocou o nome no Alcorão. Então na Bíblia os que escreveram, eles se manifestaram. Primeiro o Evangelho de Mateus a falar sobre o assunto de nome de Deus Jesus. O segundo, o Evangelho de Marco, que escreveram sobre o assunto de informação de nome de Jesus, Deus e Jesus. O terceiro, o Evangelho é de Lucas, que escreveram sobre o assunto de nome de Deus e Jesus. O quarto, o Evangelho é de João, que escreveram sobre o assunto de Deus e Jesus. Então, essas pessoas que escreveram esses livros, o significado que eles nos testaram, as pessoas, que se as pessoas batem bem na cabeça dele ou não batem nas cabeças. Vamos dizendo que Jesus Cristo nunca teve pecado. Jesus Cristo é um filho de Deus. E depois, o Antigo Testamento disse que as pessoas morremos por causa de pecado. O significado é que uma pessoa que não comete pecado não morre. E o próprio Jesus disse que ele é um pão da vida. Quem come o pão dele não morrerá. Mas o próprio Jesus Cristo morreu. E todos os cristãos que estão a querer esse pão do corpo de Jesus Cristo, que querer todos, acabam de morrer. E quem morre não volta mais. Na história diz que Jesus morreu, depois voltou e depois voou para no céu. Mas cristãos que querem Jesus, todos que morrem, ninguém que vai no céu, todos estão a morrer, ser cavado a cova, ser enterrado no chão. Ninguém mais que ressuscita e voltar aqui para voar para no céu, para ir viver com Jesus. Então as pessoas dizem que você, quando quer Jesus, quando você morre, o seu corpo vai, a sua alma vai no céu para ir viver com Jesus. Jesus lá no céu, na história, não vê a alma, não vê a alma. Só vê todo o seu corpo com a alma, uma pessoa completa. Somente no mundo dos mortos é onde que Jesus foi a alma dele. Então você que é cristão e crê em Jesus vai morrer, ser cavado a sua cova, a cova ser entrado no seu corpo. Depois as pessoas vão analisar que a sua alma vai ir lá no céu para verificar com Jesus porque você queria em Jesus. Então, por que as pessoas vão querer Jesus? Disse Jesus é uma pessoa que nunca cometeu pecado. O que é pecado? Se Jesus é uma palavra, e nem essas palavras, Jesus, quando vamos classificar bem na Bíblia, Jesus foi um dos pecadores. E Jesus morreu nos grupos dos pecadores. O morto de Jesus Cristo e o morto de João Batista na escrita. João Batista morreu um morto inocentemente. Mas o morto de Jesus Cristo morreu quer dizer que morreu
imperfeitamente, que não era perfeito. Foi morrer num morto de vergonha com os gatunos. Ainda mais eram 3 gatunos que o rei tinha um costume, porque um morto de cruz na Israel foi classificado como um morto dos gatunos desconseguidos que queriam conflito na terra, que não se sentiam paz por causa do conflito daquela pessoa. Então, o governo recordeava aquelas pessoas, carcelava. Então, depois de Páscoa de Páscoa, o rei tinha a costume de soltar um dos reclusos. Então, tirando os 4, um deles é que vai ser soltado, mas não é depende do povo, do rei, somente depende do próprio povo que vive com aquele gatuno, porque não existe nenhum gatuno que confusiona um presidente do país. Somente gatunos confusiona o povo. Então, o julgamento do presidente para julgar o gatuno é para defender o conflito que sentem, o sentimento de conflitos que sente o povo sobre o assunto daquele gatuno. Então, o próprio rei, ele tira aqueles gatunos à frente do rei, do povo, e perguntar dentro desses gatunos, qual é o gatuno que vocês precisam que se fosse que o rei soltava? Então, o próprio povo é que escolhia que tem que soltar o gatuno X. Então, vai encontrar que o Jesus Cristo era um gajo milagroso, um magiático. Então, as pessoas, para lhe matar, tinham medo. Então, lhe enviaram com o próprio Herodes, que era um rei do próprio seu país. Então, o Herodes fez uma devastação de maneira de defender o Jesus. Em vez de tirar os 4, ele tirou os 2 pecadores perigosos. Deixaram aqueles menores, porque se fosse tirava os 4, aquele que estava a reclamar dentro de cruz, a dizer que sou Jesus, você salvava muitas pessoas. Então, hoje se salva lá você e nos salva a nós, e a partir de já nós já vamos ser seus seguidores. Então, aquela pessoa é que deveria ser soltado se fosse que era um dos 4 ser tirado na presença do povo. Mas o rei tirou esses 2 perigosos. Jesus, que é chamado Cristo, e o Barrabá, a perguntar ao povo que se fosse que eu soltasse a quem entre Barrabá e Jesus, que é chamado Cristo, o próprio povo disse que solta lá Barrabá, crucifica lá Jesus. E o rei a perguntar, mas o que crime que esse homem fez para vocês ficaram atentos para querendo que se fosse essa pessoa ser crucificada? O povo a dizer que este homem causou devastação no mercado do templo. Ele derrubou as nossas mesas e fez nós perdermos a nossa conta. Então, esse favorece os bandidos do que os comerciantes. Ele derrubou a mesa dos comerciantes para ajudar os bandidos a roubar bem. Então, nós estamos a ver que se esse homem aqui vai permanecer a viver, esse país aqui vai cair no desenvolvimento, vai cair na pobreza. Então nós estamos a precisar, crucifica lá esse Jesus, deixa lá Barrabá. Isso é próprio povo que conhecia o Jesus. Não é nós que estamos a maluquecer aqui, que só recebemos escrita, depois escrita explica bem, nós em vez de entender bem, estamos a maluquecer, a seguir as coisas, é um contrário. Então Jesus Cristo foi um dos gatunos pecadores terríveis. E por isso vai encontrar Jesus Cristo depois de se reconhecer os seus pecados. Ele aproximou o João Batista para ele ser batizado. O batismo não é uma coisa que o pastor pode vir apontar às pessoas e dizer que você contra-raste é pecador, você é surmático, fuma maninho, que venha lá na minha igreja ou eu cheguei aqui para te batizar, você ser um santo. Ou você é um ladrão, você contra-rasta, você é um ladrão, ou você contra-rasta, você é um bêbado. Então eu cheguei aqui, pastor, quero te batizar. O pastor faz pregação, onde que ele faz pregação? A pessoa que recebe aquela pregação, ele pessoalmente se recusa a dizer que não.
eu quero chegar neste pastor aqui para converter os meus pecados, receber o batismo para eu ser santo. Então Jesus Cristo levantou o pé dele, ele pessoalmente para vir seguir o João Batista, para ser batizado juntamente com os pecadores que estavam sendo batizados com João Batista no Rio Jordão. Então, o batismo vem pela graça do Criador para batizar os pecadores, para sair no caminho satânico, para entrar no caminho santificado. Isso é que é o significado que vem o batismo. Mas os cegos perdidos não entendem qual é o significado do batismo. E por isso disse que Jesus Cristo não foi pecador, porque não conhece o que é pecado. Jesus Cristo, no dia de sábado, os mandamentos de Deus e de Moisés, disse que faça todos os seus trabalhos durante 6 dias da semana, a partir de domingo até sexta-feira. O sábado é que é o 7º dia de descanso. Ninguém deve trabalhar nesse dia. E Jesus Cristo, no dia de sábado, onde que ele aproveitava então a andar nas machambas dos nativos e a roubar a espinga de trigo na machamba dos nativos com o grupo dele a comer. O gajo não queria capinar nem trabalhar. Ele só mostrar magia às pessoas e pronto. Começaram então a explorar conta das pessoas. Então, quando a gente, quando voltavam no domingo nas machambas dele, encontravam aqueles roubos nas machambas dele. Então a gente metia o queixa nos sacerdotes que, olha, nós aqui estamos a adorar essa recomendação de mandamento de Moisés, mas nas nossas machambas aparece roubo. Esse roubo aqui está a acontecer sempre nos dias de sábado, enquanto nós não andamos nas machambas. Quando eles fizeram o caça, logo um dia ele encontraram o Jesus. Quando ele encontraram, ele perguntou que, olha, sabe, você está a fazer umas coisas que não merecem fazer no dia do sábado, esse assunto de roubo. Essa história encontra no Mateus capítulo 12, a partir do versículo 1. E Jesus, em vez de pedir desculpa, que pessoal, eu aqui estou a pedir desculpa totalmente, nós tínhamos nossas viagens, mas sei que assim eu estou a me sentir fome. E por isso eu atentei para recordar essas coisas aqui, para arrefecer o meu fome. Então me desculpar-me. Em vez de pedir desculpa, se o gajo começou a criticar mais, a dizer que vocês nunca leram a história de Davi com os seus companheiros. Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães que eram consagrados a Deus, que não era permitido ele comer, não os seus companheiros. Davi entrava na casa de Deus. Deus já que teve casa. As casas que estão sendo construídas aqui é casa de oração por nome de Deus, não são casa de Deus. Os donos que estão a construir aquelas casas é que são donos daquelas casas. E todas as casas, cada um na casa dele tem legradeira. E você, quando quer entrar na casa de alguém para se juntar, aí tem que obedecer o mandamento do dono da casa que construiu aquela casa. Então, em vez de dizer que Davi entrou na casa de oração por nome de Deus e comeram o pão que era o consagrado a Deus, e esse pão quem come são os sacerdotes. O significado é que esses pães são consagrados aos sacerdotes por causa deles trabalhar nos santuários. Então disse que esse é consagrado a Deus. Isso então já é pilar que está a usar esses mafiosos para mafiar o povo. Então Jesus, em vez de pedir desculpa a esse roubo, ele está a criticar mais na conta de Davi. Como Davi invadia os pães que estão na casa de Deus, então Jesus Cristo está a invadir a espinga de trigo que está na machamba dos donos. Isso é pecado, porque é desobedecimento do dia de sábado, e o 9º mandamento disse que não rouba nada. Você, quando estão a levar coisa de um dono sem seu consentimento, isso já era droagem. O significado que aí Jesus Cristo dobro de desobedecer o dia de sábado, em vez de descansar em casa, ele andava nas machambas das pessoas a roubar a espinga de trigo na machamba dos donos, e assunto de roubo é o 9º mandamento que foi proibido, que não rouba nada. Então, e dali mesmo o 5º mandamento, o mandamento de Moisés disse que respeita o seu pai e a sua mãe, assim terão muitos anos de vida para você viver. No Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus disse que quem ama seu pai ou sua mãe
esta pessoa não é favorecida com Jesus. Já isso é conta de Jesus. Conta de Jeová disse que respeita o seu pai e a sua mãe. Mas a conta de Jesus disse que quem ama seu pai ou sua mãe, essa pessoa não é favorecido comigo. E vai encontrar naquele Mateus, não sei, capítulo 8, versículo 21, a dizer que um outro discípulo de Jesus faria o pai dele. Então ele pediu a Jesus a dizer que, Senhor, deixa-me primeiro para eu ir enterrar o meu pai. Jesus disse que sigam-me e deixa os mortos se enterram entre os mortos. Já Jesus privou, inclusive, os seus discípulos que não pode ir enterrar o seu pai. Porque a recomendação de Jesus diz que quem ama seu pai ou sua mãe, essa pessoa não está favorecido com Jesus. Então, isso tudo. Quem é cristão que vai aceitar aqui morrer o pai dele? Ele não entrar no interno por causa do projeto da igreja. Quem é esse cristão que tem esse tipo de fé? E esse de dizer que quem ama seu pai e sua mãe não é favorecido com ele. Jesus, quando abandonou na casa do pai e a mãe, onde que ele se campou, a mãe dele como é que sofreu pegar grávida de Jesus Cristo, ele nasceu. O pai dele, depois dele ouvir dizer que ele já se encargou, segundo o nascimento por Espírito Santo, ele, o pai dele está no céu, já não está aqui na terra. Só que a mãe dele é que nunca apresentou que se está no céu. Então o pai dele se descargou de vez que nem vale a pena. Eu nunca hei de lhe aproximar desse tipo de pessoa. Então, onde que a mãe dele dizer que ele disse que o pai dele está no céu, a mãe dele ainda não recusou. Então, eu quero ouvir a conta de mim como é a mãe, como que ele vai me considerar. Eu vou lá mesmo para ele visitar, ele é meu filho. A gaja saiu daqui para ele visitar lá onde que ele foi. Quando marcou audiência lá fora, quando ele já construiu o grupo do segundo nascimento por Espírito Santo, a mãe dele veio na conta carnal com os seus irmãos que saíram na tripa dele, junto com Jesus. Chegou ali, quando marcou audiência, a dizer que, epa, eu aqui sou Maria, a mãe desse pastor. Cheguei a sair de lá, Nazaré, vi aqui para vir lhe visitar esse meu filho, porque há muito tempo nunca lhe visitei. As pessoas dizem que o Filho de Deus se aparecer uma mãe carnal. Não sei. Vamos lá ele explicar. Quando chegou lá, dizer que lá, tem uma senhora que chegou aí fora. O nome dele disse que é Maria. E tem uns homens que ele vem com eles. Disse que são seus irmãos. Fulano, 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 fulano. Então eles vieram para vir se avistar contigo. Jesus, resposta, Jesus perguntou àquela pessoa que trouxe aquele recado. A dizer que quem é minha mãe? Quem que são meus irmãos? E apontando para os seus discípulos, ele disse que esses aqui é que são minhas mães e que são meus irmãos. E todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu é que é meu irmão, é que é minha irmã, é que é minha mãe. Já ele colocou Barela, Chacou a mãe, já que ele nasceu com curuiu. E a carimbar mesmo, a cabeçar a dizer que a verdadeira família de Jesus são os seus discípulos. E esses dentro de seus discípulos, onde que eles viram nada, esse macaco aqui nem vale a pena. Os gajos lhe traíram. Então essa família de verdade para o gajo ser crucificado. A mãe que pegou grávida para lhe nascer a ele. E eu ouvindo dizer que escreveram que, não sei, havia Herode, lhe procurava, a criança queria lhe matar. José com a mãe dele fugiram até no Egito, ficaram lá numa vida de escravização, até quando ouviram Herodes que procurava o menino que já morreu, onde que eles voltaram para na terra de Nazaré, lhe criaram até para ele morrer. Mas esses que fugiram para no Egito, já não é família de verdade, que lhe carregava até no Egito para ele não ser matado por Herodes. Já não é família de verdade. Família de verdade é esse Marta, Judas e Iscariotes, que Jesus Cristo foi se esconder num lugar. Esses famílias de verdade é que lhe carregaram então os inimigos diretamente até para vir lhe mostrar onde que Jesus Cristo está, ser capturado, ser torturado, ser crucificado e ser matado. Esse então é que é família de verdade. Então, dali mesmo, os perdidos dizem que Jesus Cristo nunca cometeu pecado. Afinal, o que é pecado e o que é Jesus? Jesus é uma palavra que foi escrito no Evangelho de Mateus. Pensa que Jesus, como Mateus, quem que é grande? Se Jesus é uma palavra pequenina que foi carregado no Evangelho de Mateus.
Muitas coisas que Mateus contou no evangelho dele, Jesus Cristo é uma pequena coisa. Então, Jesus Cristo é um pilar no Evangelho de Mateus. Isso, então, Jesus Cristo, quando vamos procurar bem, Jesus Cristo é um fé. É por isso que vai encontrar o Jesus, vai encontrar quase acerca até de 4 Jesuses. Tem Jesus Mateus, tem Jesus João, tem Jesus Marco, tem Jesus Lucas. Esses todos são Jesus. Você vai controlar esses caras de Jesus nos vídeos, são diferentes. O significado de Jesus é aquela pessoa que aceita aquele fé do segundo nascimento por Espírito Santo para rejeitar o seu nascimento carnal do seu pai e a sua mãe. Você se considerar como um filho de Deus, o seu pai já está no céu. Sua família de verdade são os seus discípulos que vocês se encontram naquela igreja. Se é universal, entre de universal. Se é católica, entre os de católica. Se é Assembleia de Deus, entre os de Assembleia de Deus. Essa é a conta que foi construída no caminho cristão. Então, para as pessoas que não pensam bem, só basta ouvir aquilo ali, pronto, a pessoa vai se meter no cristão, outros eu não pode ficar aqui sem não rezar. Outro não pode ficar aqui para ser uma pessoa que não tem religião. Outro não pode entrar na religião porque o dia do morto não pode ser entrado. Parece que uma pessoa que não tem religião. Outro pode vir ver uma mulher que gosta da religião X e ele pronto vai começar a namorar com aquela mulher, logo começar a andar naquela igreja. Outro pronto ali, cada um tem sua intenção que pode vir seguir na igreja. Então, uma igreja pode encontrar acerca de várias divisões de intenção que ele fez de cada um para entrar na igreja. É por isso, encontra no Mateus capítulo 10, versículo 34, vem divisões por causa de Jesus. A palavra diz que vocês não pensam que eu vim para trazer a paz no mundo. Não vim trazer paz, mas sim conflito de guerra de espada. Eu vim para fazer com que estas coisas de conflito, de guerra de espada acontecer. O filho ficará contra ao seu pai. É onde que Jesus Cristo se identificou como ele foi nascido por o Espírito Santo. O pai dele está no céu. E a filha ficará contra com a sua mãe. E a nora ficará contra com a sua sogra. E os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe, essa pessoa não está favorecido comigo, porque Jesus Cristo nunca amou seu pai nem a sua mãe. Para você se meter no grupo de Jesus Cristo, você tem que cortar mesmo o vínculo de amor do seu pai e a sua mãe.